Olá, meus queridos! Seja muito bem-vindo ao nosso momento devocional no primórdio desse mês de junho de 2024. E até aqui Deus tem nos ajudado, cooperado conosco e nos concedido saúde, que é o combustível para nós aqui estarmos presentes e nós cristãos, juntamente a isso, a fé que nós temos nele, um Deus provedor, um Deus cuidadoso, um Deus que move montanhas por nós, mesmo que não mereçamos e que não haja nobreza por si dentro dos nossos corações. Mas é através do sangue sacrificial de Cristo, a sua carne vertida e rasgada no Calvário, que nós podemos então ter acesso à tremenda salvação. Como havia dito, é uma satisfação ter você conosco nessa oportunidade e hoje eu quero lhe convidar para nós meditarmos no tema O Príncipe da Luz em Tempos de Escuridão. Temos observado ao longo dos últimos meses e anos do presente século uma série de situações catastróficas, lamentáveis e que têm afetado, infelizmente, a milhões de pessoas no nosso planeta, inclusive nesse momento. Conflitos, contendas, guerras, calamidades. E nós observamos que a maldade, ela é algo que torna a prevalecer nos corações e podemos entender que esse anelo por muitas vezes atacar as pessoas, pensar de forma maledicente, já se parece ser o mais espontâneo, né, que há no coração humano frente a diferentes circunstâncias. E podemos assim assimilar que isso provém do pecado original, quando o homem pela primeira vez assim ousou confrontar e romper uma regra que o próprio Deus havia assim estabelecido para ele. Mas, como havia dito, a temática que nós vamos meditar nessa oportunidade diz respeito ao príncipe da luz em tempos obscuros. E para tanto, nós vamos respaldar essa mensagem em uma leitura bíblica. E por isso eu convido você a pegar o seu exemplar da palavra do Senhor, seja fisicamente falando, como aqui estou portando no momento, ou se você tiver acesso prático no aplicativo de Bíblias, você também pode consultá-lo aonde você estiver no momento. Tudo bem? Façamos então agora uma leitura no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 25, dos versos 1 ao 6. E antes de assim fazê-la, eu devo apenas trazer um enfoque contextual. O profeta Isaías, ele vivera em meados do século 8 a.C., ali nos anos de 720, 740 aproximadamente, porque nós não temos datações totalmente exatas daquele período, mas Isaías, ele viera como um precursor, um anunciador do que nós chamamos de Messias, o nosso Salvador, que é Cristo Jesus. E veremos na leitura a ser feita o quanto ele foi tremendo nas suas colocações, cerca de 700 anos ou um pouco mais antes de Jesus ele nascer em uma manjedoura na cidade de Belém. Mas façamos então a leitura de Isaías capítulo 25 e prossigamos com a nossa reflexão. Vamos juntos? Assim foi escrito pelo profeta: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade fortificada uma ruína. A fortaleza dos estrangeiros já não é cidade, e jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte te glorificará, e a cidade das nações opressoras te temerá. Por isso, um povo forte, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros. Como o calor se abranda com a sombra de uma nuvem, assim
o hino triunfal dos tiranos será silenciado. Versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos. Carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. E paremos nesse ponto da leitura. Meus queridos, essa leitura feita em Isaías, ela sucede uma série de profecias que ele havia apresentado contra povos que não seguiam ao nosso Deus, que não tinham a crença monoteocrática, né? Ou uma crença em um só Deus, falando especificamente. Eram povos que eles tinham diferentes culturas, diferentes credos, diferentes valores que assim eram adotados e que permeavam seus costumes. Dentre os povos que Isaías vai proferir profecias do juízo que Deus havia de tomar, nós temos os egípcios, que inclusive foram assim considerados como os algozes do povo de Israel, do povo chamado pelo Senhor, durante mais de 400 anos em que eles estiveram nas terras dos egípcios e que Moisés foi o precursor para essa libertação quando o povo passou pelo Mar Vermelho, assim aberto pelo Senhor. E quando os egípcios tentaram ir atrás do povo de Israel, o mar retornou e assim todos esses morreram naquele período. Além dos egípcios, Isaías irá proferir também a respeito de situações e daquilo que Deus faria contra os povos babilônicos, contra a população de Tiro, contra a população dos etíopes e também uma série de outros povos, como é o caso dos moabitas. Tudo isso nós vamos observar desde Isaías capítulo 10, perpassando pelos capítulos 13, 15, 17, 18 e assim em seguida, até chegarmos ao capítulo 23. Por fim, o capítulo 24, ele é como se fosse o ápice, pois Deus irá proferir palavras e, sobretudo, demonstrar ações que viriam à tona contra os povos do mundo, né? E aqui podemos ter a percepção de que a busca por contrariar a Deus ou por seguir caminhos que não eram condizentes à vontade dele já era algo muito prevalecente, existente desde os primórdios. E nós temos o exemplo de próprio Noé, lá nos antigos escritos, no primeiro livro da Bíblia, e que nós temos como o livro da origem, tradução exata do hebraico, ou como nós temos na nossa Bíblia, com o livro de Gênesis, livro da criação. Então, desde os tempos de Noé, nós observávamos que a maldade ou a perversidade, ela tomara conta ascendentemente dos corações humanos. E quando nós passamos, então, para esse período da vida de Isaías, em meados do século 8 a.C., nós vamos observar que não se fugia muito desse contexto ou desse panorama que nós abordamos e que permeou, de alguma forma, estava ali ao redor do servo de Deus chamado Noé. E Isaías vai trazer no capítulo 24 tudo aquilo que o Senhor faria contra esse povo. E não haveriam isentos, a não ser aqueles que fossem fiéis a ele. Pois o capítulo 24, o profeta vai dizer que eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e dispersar os seus moradores. O mesmo vai acontecer com todos, o povo com o sacerdote, com o servo e com o seu senhor, com a serva e a sua dona, com o comprador e o vendedor, com o que empresta e o que toma emprestado, com o credor e com o devedor. A terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Então aqui nós temos uma dura pena que fora proferida pelo Senhor e assim apresentada em palavras por Isaías como seu servo, acerca do que ele, o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, estaria promovendo, realizando sobre a terra. E, ao mesmo tempo, nós podemos notar
a tamanha misericórdia, bondade e a graça que é dispensada por Ele mesmo no capítulo seguinte, que é justamente a leitura que nós fizemos e assim for apresentada. Citemos apenas mais uma vez o verso 1 do capítulo 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Aqui nós temos o servo do Senhor Isaías, evocando, colocando-se de coração aberto, sincero e disposto de frente ao Senhor. E que isso possa servir de reflexão para nós, pois em meio a tanta ingratidão que porventura possa existir no mundo, em meio a tantas contendas, discórdias e circunstâncias onde por motivos vis e por vezes banais ocorrem situações dissensiosas, calamitosas, nós temos infinitas razões para termos corações gratos, corações abastecidos e robustecidos pela palavra do Senhor, que nos apresenta tudo aquilo que é necessário, como o salmista Davi nos dissera, que possamos encontrar o contentamento na palavra de Deus e naquilo que Ele tem promovido, naquilo que Ele tem realizado em nossa vida. Como havia dito na introdução desse vídeo, se nós chegamos até aqui, nós temos motivos, razões evidentes para termos regozijo nos nossos corações e não tão mais tantas exigências, tantos questionamentos, tantos resmungos, se assim pudéssemos traduzir em uma palavra não tão formal. Que possamos ter corações abastecidos pela graça de Deus e que também transbordem a alegria, a satisfação em ser fiel a Ele, em estar em comunhão com os irmãos, em espelhar a palavra e o próprio Cristo nas nossas atitudes cotidianas. E para nós finalizarmos esta breve meditação, trazido esse contexto das turbulências que aconteciam naquele período da vida de Isaías, as profecias que ele trouxera contra povos como o de Tiro, como o de Sidom, como os moabitas, que têm a proveniência ou são antecedidos por Moabe, proveniente de uma relação incestuosa envolvendo o seu pai. Nós temos aí uma série de povos que foram trazidos à tona pelo servo de Deus, o profeta Isaías, inclusive profecias contra Jerusalém, a cidade da paz, na sua tradução literal, mas que também haviam muitas situações calamitosas que assim ocorreram já no período de vida do servo, que aqui colocamos, o próprio Isaías, e também antes de ele estar aqui entre nós. E por fim nós vamos fazer aqui a nossa última viagem dessa reflexão e vamos juntos aqui ao livro de Isaías, capítulo 9, pois trouxemos à tona algumas situações calamitosas, obscuras, povo impaciente, povo com coração empedernido, povo questionador, povo pouco resiliente, pouco disposto a se manter fiel ao Senhor, inclusive em tempos de escassez, em tempo de calamidade, em tempo de dificuldade, como nós podemos observar no caso de Êxodo, capítulo 15, onde nós temos a leitura do cântico que foi entoado por Moisés, sucedido por Midian e as suas mulheres, as mulheres que estavam com ela, ali após a travessia do Mar Vermelho e o livramento, a salvação do povo de Israel, após um jugo que durara mais de 400 anos em terras egípcias. Porém, finalizado esse período, nós vamos observar que na viagem sucedida à saída do Mar Vermelho, o povo ele vai para o deserto de Sur, versículo 22 do capítulo 15 de Êxodo. E 3 dias caminhando sem achar água, já foi motivo do povo mais uma vez voltar a murmurar, a questionar ao Senhor e a quiçá agir com tons de ironia. Ou seja, será que muitas vezes, após livramentos, após o Senhor nos tirar de situações dificultosas, nós adotamos tal postura? Uma atitude de questionamento, uma atitude de dureza do coração contra o próprio Senhor, que nos dá graça, que nos dispensa cuidado e zelo?
Infelizmente, isso pode ser um reflexo provindo lá dos tempos de Moisés e que pode afetar a tantos de nós nos dias atuais, nos tempos odiernos. Então, essa reflexão, meus irmãos, eu queria vos trazer nessa oportunidade, mas em meio a tanta escuridão, a dificuldades que muitas vezes nos assombram, a corações duros e empedernidos, como é o caso do povo de Israel após ser livrado do jugo do Egito. Nós temos também essa constatação de que, por graça e misericórdia, no meados do ano 5, ano 4, nós tivemos a vinda do nosso querido e amado Cristo Jesus. Quando eu falo no 5, ano 4, não seria depois de Cristo, mas antes de Cristo, pois sabemos que historicamente deva ter acontecido um erro de datação e o nosso Senhor Jesus, ele nascera, portanto, em meados de 5, 4 antes de Cristo, conforme o nosso calendário. Mas isso é assunto para um outro momento, para um próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Mas Cristo viera, uma estrela fora vista na cidade de Belém, e ele nasceu numa manjedoura, local onde muitos animais ali ficavam repousando e se alimentando. Vamos então à leitura. E o que Isaías nos dissera no capítulo de número 9. Isaías capítulo 9. Vamos aqui folheando a nossa Bíblia, regressando um pouco a determinadas páginas. E chegamos aqui ao capítulo 9, palavra do Senhor. E o profeta vai nos dizer, Isaías capítulo 1, parte A, e em seguida, versos 6 ao 7. Leamos juntos? Mas para a terra que estava aflita, não continuará na escuridão. Verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Verso 7, para nós concluirmos. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Senhor dos Exércitos fará isto. Então, mesmo o Senhor, que ele dá ordens duras e que ele faz coisas para que o povo seja disciplinado, é o Deus também que dá grande salvação e que trouxera para nós a forma de um filho, sendo ele o próprio Deus, que se fez carne e sentiu dores, mas maior dor esta, quando for apregoado na cruz do Calvário, quando for abandonado pelos seus próprios discípulos que o acompanharam por cerca de 3 a 3 anos e meio. Quando ele tomou a minha pena, a sua pena, a nossa pena, e assim nos trouxera o novo nascimento, que tão somente há e existe nele, em Cristo Jesus, conforme dissera para Nicodemos. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente e que possamos meditar que mesmo em tempos difíceis, obscuros, nós temos acesso ao Príncipe da Luz, ao Príncipe da Paz, como o profeta Isaías dissera. Que ele esteja no centro de nossas vidas e que os nossos corações possam meditar e descansar tão somente nele. Eu quero agora convidá-la para juntos fazermos uma oração final e assim encerrarmos esta meditação. Vamos juntos? Senhor Deus, querido e amado Pai, nesse momento que estamos aqui reunidos, nós queremos te agradecer pelo privilégio de tamanha salvação que encontramos em Cristo Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela saúde, pelos livramentos, pelo teu cuidado, pelo teu amparo, por ser um Deus zeloso, cuidadoso e que atua de forma meticulosa nas nossas rotinas. Sabemos que a tua graça é dispensada, que o teu cuidado é efetivo e que os nossos corações devem estar cada vez mais abertos a te buscar incessantemente. Que a nossa mente possa estar em meditação contínua nas tuas escrituras, que possamos encontrar tranquilidade,
o cuidado e o zelo necessários tão somente no Senhor. Abençoe a cada vida que aqui foi alcançada mediante este vídeo de reflexão e que eles possam estar continuamente trilhando o caminho, a verdade e a vida que há no teu Filho amado, Cristo Jesus. Assim nós oramos com corações gratos, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Até a próxima!